E se a história inteira da ascensão e da queda de um dos maiores impérios da antiguidade pudesse ser contada através de uma única árvore? É isso que a gente vai desvendar hoje, uma alegoria poderosa do livro de Ezequiel que usa a imagem de um cedro magnífico para entregar uma mensagem atemporal sobre poder e, claro, sobre orgulho. Sabe o que é mais interessante? É como essa narrativa começa. Não é com uma declaração, nem com uma historinha. Ela começa com uma pergunta. E não é uma pergunta qualquer não. É um desafio lançado bem na cara do homem mais poderoso do Egito daquela época, o faraó. A pergunta é essa direta. A quem é semelhante na tua grandeza? Essa questão ecoa por toda a história. É uma provocação que força o faraó a se olhar no espelho, sabe? E já estabelece logo de cara um clima de confronto, de julgamento. Mas olha só, a resposta não vem de bandeja, pelo contrário. A narrativa nos leva para uma parábola sobre um outro grande império, a Assíria. Só que aqui ela não é retratada como um exército, mas sim como um cedro monumental. E é aqui que a metáfora central se revela. A Assíria deixa de ser só um nome no mapa, com exércitos e cidades, e se transforma nesse cedro imponente lá no Líbano. Um símbolo vivo de poder, de beleza, um esplendor quase divino. E os detalhes dessa descrição são o que dão toda a força para essa imagem. A gente está falando de ramos formosos, de uma assombrosa ramagem que oferecia proteção e uma altura mas tão grande que a copa parecia tocar as nuvens. E a fonte de toda essa grandeza? As muitas águas, uma referência clara à abundância de recursos que sustentavam o império. Aí a imagem da árvore cresce para simbolizar o império inteiro. Ela não é só alta, ela é um ecossistema. Os galhos dela são esse domínio vasto onde outras nações, representadas como pássaros e animais, encontravam abrigo. Elas viviam sob sua sombra protetora, mas, ao mesmo tempo, sob seu controle. E para não restar nenhuma dúvida da sua supremacia, o texto afirma que nem mesmo as árvores do mítico Jardim de Deus podiam se comparar à sua beleza. Era uma magnificência tão impressionante que chegava a despertar a inveja de todas as outras grandes potências da época. Pois é. Mas é exatamente nesse ponto, no auge da glória, que a história toma um rumo bem sombrio. A mesma altura que tornava o cedro tão grandioso seria a semente da sua própria destruição. E aqui está o ponto de virada. De um lado, a grandeza nutrida pelas águas, um presente do ambiente. Do outro, o orgulho que cresceu junto com ela. O texto diz que o coração do cedro se exalçou, ficou arrogante por causa da própria altura. A árvore passou a enxergar sua magnificência não como um presente, mas como uma conquista pessoal. E essa foi a sua falha fatal. A consequência dessa arrogância toda é tão rápida quanto brutal. A partir daqui, a gente entra no arco dramático da destruição dessa árvore. A queda acontece em 3 estágios devastadores. Primeiro, ele é entregue a um inimigo poderoso. Segundo, ele é cortado de forma violenta por estrangeiros terríveis. E por fim, o abandono. Aqueles que antes buscavam sua sombra, agora o deixam lá, em ruínas. A aniquilação foi total. E o impacto dessa queda foi gigantesco. Os animais passaram a morar nos destroços. As nações tremeram na base ao ouvir o barulho do colapso. E numa ironia tremenda, suas antigas rivais, as outras grandes árvores, se sentiram consoladas ao vê-lo rebaixado ao nível delas, no pó da terra. Essa frase resume tudo, né? A queda do cedro não foi uma tragédia local, não. As ondas de choque foram sentidas por todo o mundo conhecido, servindo como um aviso sombrio para todos os outros impérios. E agora, a história fecha o círculo. A parábola do cedro, com toda a sua glória e sua ruína, está prestes a encontrar seu verdadeiro alvo, o faraó do Egito. A mesmíssima pergunta do início é feita de novo, só que agora ela não é mais abstrata. Ela ecoa com o peso de toda a história que a gente acabou de ouvir. Depois de testemunhar a queda do cedro, a pergunta se transforma numa acusação direta. E então vem a conclusão devastadora. A história do cedro não era só sobre a Síria, era uma profecia. O texto declara sem rodeios: este é Faraó e toda a sua multidão. A mensagem foi entregue clara e direta. E assim, essa parábola antiga nos deixa com uma pergunta que nunca envelhece. Onde é que a gente traça a linha entre a grandeza e o orgulho que leva à queda? Onde a autoconfiança vira arrogância? É um aviso que ecoa não só na história dos grandes impérios, mas na vida de todos nós.